Aproveitando que você está falando do Tarcísio de Freitas, ele está preparando mais um aceno aí ao agronegócio para tentar combater, inclusive, a invasão de terras aqui no estado de São Paulo. Que estratégia é essa, Valéria? Pois é, exatamente, Evandro. Ele pretende fazer esse anúncio agora que está acontecendo a AgriShow, né, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, que é a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. E ele deve, então, lançar um projeto de lei para atualizar duas leis de regularização fundiária, uma de 2003 e outra de 2017. O objetivo, de acordo com o governo, é facilitar a concessão de títulos rurais no estado. O texto ainda vai prever... ainda passa por alguns ajustes finais e só depois da feira ele deverá então ir para a Lesp para ser aprovado. Mas, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, a meta é que todas as 7.133 famílias que vivem hoje em assentamentos estaduais recebam títulos de propriedade até 2026. Para se ter uma ideia, desde 2023, início da gestão de Tarcísio, pelo menos 4.000 famílias já foram contempladas com a titulação. A estratégia também é uma resposta, né? A gente vê um cenário de pressão, principalmente do MST, que tem aumentado o número de invasões e tem feito várias críticas à política fundiária do próprio governo Lula. Em janeiro, inclusive, o MST declarou que tem uma estagnação da reforma agrária no Brasil e cobrou avanços do governo federal. Então, Tarcísio se coloca assim nesse cenário, tentando de alguma maneira também angariar esse público e pleitear, quem sabe, possíveis novos votos para o próximo ano. Muito obrigado, Valéria Luizetti. Boa tarde para você aqui em São Paulo. Essa estratégia de Tarcísio de Freitas é muito interessante. Ela resolve várias questões e ainda joga um desafio para o lado oposto do espectro político, né? Porque ele resolve a questão do assentamento, ou seja, ele diminuiria manifestações com tentativas de invasão de terras de propriedades rurais pertencentes a parceiros do agronegócio, sinalizando também para esse público que é muito caro para o governador Tarcísio de Freitas, seja em São Paulo, seja no país, porque esse setor é bastante unido quando o assunto é tentativa de invasão em qualquer lugar aqui do Brasil. E mais do que isso, joga um desafio também para o lado oposto, para o governo Lula, que é tanto defensor de regularização, de oferecer terras, de reforma agrária, mas tem encarado um processo meio empacado e, inclusive, reclamações de movimentos relacionados à reforma agrária no país. Gustavo Segré. E termina abril, não tivemos nenhuma surpresa em termos de abril vermelho, nada disso, isso foi bom. Mas eu vejo que Tarcísio se configura como uma figura política de um aspecto muito maior do que o Estado de São Paulo, está fazendo políticas que podem ser replicadas no Brasil e está fora da polarização. E deve ter muita gente que hoje está dizendo, peraí, o Tarcísio como candidato a presidente pode ser uma opção muito boa, porque tirando a polarização, você tira do eleitor o voto para a esquerda de quem não gosta de Bolsonaro. E é uma pessoa que concentraria o voto bolsonarista e concentraria o voto do não bolsonarista que não gosta da esquerda. E para todos aqueles que estejam buscando, de certa forma, uma pacificação também. Porque eu ouço muito isso, de gente que entende que a briga entre Lula e Bolsonaro faz com que o desgaste aumente politicamente entre as pessoas, e aí fala, puxa, mas também não dá para escolher uma pessoa murista. Quem? Tarcísio de Freitas. Porque é alguém sinalizado à direita, mas que também consegue articular e conversar com outros espectros políticos e, inclusive, adotando estratégias como essa que a gente acompanha em relação a um grupo que é muito ligado à esquerda no país. Eu vou guardar a data de hoje. Por quê? Porque uma chapa pode ser perfeitamente Tarcísio Freire e Michele Bolsonaro. Atende todas as questões. Essa luzinha acabou de acender na sua cabeça aí? Sim. Porque permite, inclusive, uma luz no dia de amanhã para mostrar, o Bolsonaro está sendo representado pela Michele, concentra o voto evangélico, feminino, com o aumento do voto do centro à direita, que não está contrariado no voto do bolsonarista, mas atinge também o voto de quem não votaria o Bolsonaro. Não sei, me parece que... Eu vou guardar a data de hoje. Fala, Piperno, vamos ver. Mas aí não vai mais sobrar voto para ninguém mais, né? Não, tem gente que não vai votar nessa proposta. Ufa.
Não, mas, enfim, de qualquer forma, em relação a essa titulação para as pessoas que estão nesses assentamentos, eu acho que isso é correto. Essa é uma medida que todos os governadores deveriam fazer e o governo federal também agilizar, né, mais para diminuir as tensões, até porque as pessoas já estão lá, elas estão esperando o título, elas querem se tornar proprietárias. Quer dizer, quando o governador acena com a possibilidade de concessão de mais 7 mil titulações e já concedeu outros 4 mil, são 11 mil novos proprietários aqui. Você não entende que a questão prática tem sido muito executada pela direita nos últimos anos, Piperno, porque o discurso fica muito em torno da esquerda, mas a titulação parece que ela se tornou algo que a direita fala, olha, enquanto eles falam, a gente vai lá e resolve a situação. Porque isso aconteceu, de certa forma, no governo de Jair Bolsonaro com a Tereza Cristina e agora o Tarcísio de Freitas replica essa estratégia aqui no estado de São Paulo. A titulação é a última parte desse processo e quem faz a titulação geralmente acaba recebendo bônus, embora não tenha sido ele que tenha feito as desapropriações, que tenha permitido que essas pessoas se instalassem lá. Mas, ou seja, ele está formalizando a passagem dessas pessoas para a categoria de proprietários. E é isso que essa turma aguarda. Fala, Zé Maria, tem 1 minuto para você. É um absurdo essa história de alguém ainda temer invasão, negócio de MST. Por que não invade? Por que ninguém invade terra urbana? Porque tem documento, porque é uma propriedade particular garantida pela Constituição. Da mesma forma, a propriedade rural, né? Então, nós não deveríamos estar avaliando isso hoje. No máximo, a possibilidade ali de uma redistribuição social, como existe, por exemplo, conjuntos habitacionais no urbano, poderia existir também a distribuição através de uma mini-reforma agrária, no sentido de dirigida pelo governo, e não a possibilidade de invasão, que é crime. Agora, sobre o aspecto político, o Tarcísio está muito bem organizado em São Paulo. Tirá-lo daí significa abrir uma possibilidade muito grande de confusão política. Mas, de tudo, não está nada definido e a possibilidade dele ser candidato à presidência é muito forte. Aumenta cada dia mais essa pressão. 30 segundos, Gani. Olha só, o Tarcísio é muito competitivo, né? O que ele precisa só do aval de Jair Bolsonaro. Se ele tiver esse aval, tiver o apoio de Jair Bolsonaro, ele tem apoio de forças de centro, ele tem apoio da direita, que é contrária a Bolsonaro e contrária, evidentemente, à esquerda, e teria apoio dos bolsonaristas. É o governador, é o substituto natural de Jair Bolsonaro. Só precisa o aval do ex-presidente.